Em 12 de agosto de 1985, às 18h24 local, um Boeing 747 da Japan Airlines decolou do aeroporto de Tóquio Haneda com destino a Osaka. O voo JR-123 carregava 524 pessoas. 12 minutos após a decolagem, uma explosão sacudiu a parte traseira da aeronave. Em segundos, o timão vertical, a enorme estrutura de cauda que controla a direção do avião, foi destruído. Junto com ele, os 4 sistemas hidráulicos independentes que movem todas as superfícies de controle de voo. O Boeing 747 estava agora voando sem controle direcional, sem controle de altitude, sem capacidade de virar, subir ou descer de forma previsível. 52 minutos depois, com 524 pessoas a bordo, a aeronave colidiu com a montanha Takamagahara, nas serras de Gunma. 520 pessoas morreram, 4 sobreviveram. E a causa estava escondida num reparo feito 7 anos antes. O Boeing 747SR, registrado como JA-19, tinha 11 anos de operação. O sufixo SR designava uma variante de curto alcance, short range, especificamente projetada para suportar ciclos de pressurização mais frequentes que o 747 padrão. No Japão, rotas domésticas de curta distância entre Tóquio e Osaka, Sapporo e Fukuoka geravam ciclos de decolagem e pouso diários em volume que poucos operadores no mundo replicavam. O JA-819 havia acumulado 25.030 ciclos de pressurização ao longo de sua vida operacional, um número extraordinariamente alto, próximo dos limites projetados para a variante SR. O voo era um Monday Evening Express, um dos mais disputados da rota Tóquio-Osaka, naquela segunda-feira de agosto. A bordo estavam 509 passageiros e 15 tripulantes. Muitos dos passageiros eram executivos, retornando para Osaka após reuniões em Tóquio. Famílias aproveitando o fim do período de férias de verão japonês. Profissionais em viagens rotineiras. O comandante Masami Takahama tinha 49 anos e acumulava mais de 12.400 horas de voo, com larga experiência no 747. Era considerado um dos pilotos mais seniores e respeitados da Japan Airlines. A tarde estava clara. O céu sobre Tóquio e os Alpes japoneses era de visibilidade excelente, sem turbulência reportada na rota. Era, por todos os critérios operacionais, uma tarde perfeita para voar. O que ninguém a bordo sabia é que o JA-819 carregava uma bomba relógio estrutural há 7 anos. Às 18h24:35, a aeronave havia atingido 24.000 pés em subida normal. O piloto automático estava engajado. A tripulação executava o checklist pós-decolagem. E então, um som descrito pelos sobreviventes como uma explosão surda atravessou a fuselagem. O que havia falhado era o anteparo de pressão traseiro, uma estrutura circular de alumínio localizada na cauda da aeronave que separa a cabine pressurizada do ambiente externo. Quando esse anteparo cedeu, a diferença de pressão entre o interior da cabine e o exterior, equivalente a tentar conter o peso de uma coluna de ar de várias toneladas, converteu-se instantaneamente numa onda de energia que percorreu os dutos hidráulicos e destruiu o timão vertical da aeronave por dentro para fora. Em menos de 2 segundos, o JA-819 perdeu todos os 4 sistemas hidráulicos independentes. O fluido hidráulico vermelho que move cada superfície de controle de voo esvaziou-se pelos dutos destruídos. Os comandos do piloto tornaram-se inúteis. O comandante Takahama e seu copiloto fizeram o que nenhum manual de voo havia imaginado ser necessário documentar. Tentaram controlar um Boeing 747 usando apenas a variação diferencial de potência dos 4 motores. Aumentar os motores do lado direito fazia a aeronave virar para a esquerda. Reduzir os motores traseiros baixava o nariz.
Era uma técnica de emergência absoluta, instável, jamais testada em simulador para aquela situação específica, porque nenhum engenheiro havia imaginado que todos os 4 sistemas hidráulicos pudessem falhar simultaneamente. Por 32 minutos, Takahama, seu copiloto e o engenheiro de voo mantiveram a aeronave no ar, usando exclusivamente os 4 aceleradores. A aeronave oscilava em grandes arcos, subindo e descendo centenas de pés, de forma não controlada, mas ainda voando. As gravações do CVR registram vozes calmas executando procedimentos, pedindo confirmações, mantendo a disciplina técnica, mesmo diante do que todos no cockpit sabiam ser uma situação sem precedente na história do 747. As autoridades de controle de tráfego aéreo japonesas acompanhavam em tempo real o transponder do JPOTAS-9, cujas leituras de altitude revelavam o padrão oscilatório incomum. Um aviso de colisão com terreno foi emitido. A Japan Air Self-Defense Force scrambleou caças F-4 para localizar visualmente a aeronave. A tripulação havia declarado emergência e tentava alcançar o aeroporto de Nagoya, mais próximo que Osaka, dado o desvio de rota imposto pela falta de controle. Às 18h56, o J899 entrou numa oscilação que os pilotos não conseguiram compensar a tempo. A aeronave desceu abruptamente e colidiu com a encosta nordeste do Monte Takamagahara, em altitude de 1.030 metros, a cerca de 100 quilômetros a noroeste de Tóquio. O impacto foi fragmentado em múltiplos pontos da encosta arborizada. O fogo que se seguiu tornou o acesso ao local extremamente difícil. As equipes de resgate levaram horas para chegar ao local em terreno montanhoso e densamente florestado. 4 sobreviventes foram encontrados. Todos mulheres. 3 delas adolescentes ou crianças, todas localizadas em fragmentos da seção traseira superior da fuselagem. Os investigadores concluíram que essa seção havia se separado e desacelerado de forma diferente do restante da aeronave durante a colisão com as árvores, criando uma bolsa de sobrevivência acidental. A investigação conduzida pelo Japan Aircraft Accident Investigation Commission, em cooperação com o NTSB americano e a Boeing, revelou uma causa que ainda hoje é citada em todos os cursos avançados de manutenção aeronáutica do mundo. Em junho de 1978, 7 anos antes do acidente, o JPOT-19 havia sofrido um incidente de cauda em pouso no aeroporto de Osaka, quando a cauda da aeronave tocou a pista em pouso duro. Evento chamado de tail strike. O anteparo de pressão traseiro havia sido danificado e necessitou de reparo estrutural. O reparo foi executado por técnicos da Boeing em Osaka e continha um erro de fabricação que violava as especificações estruturais do 747. O anteparo de pressão era composto por 2 painéis de alumínio unidos por uma junta de emenda. Essencialmente, uma tira de metal que sobrepõe os 2 painéis e os une com 2 fileiras de rebites. A especificação da Boeing exigia que a junta de emenda fosse uma peça única contínua, com 2 fileiras de rebites passando pelos 3 elementos: painel superior, junta, painel inferior. O que os técnicos fizeram foi utilizar 2 fragmentos de junta, em vez de uma peça contínua, com uma única fileira de rebites unindo a emenda a cada painel em vez de 2. O resultado era uma junta com aproximadamente 1/3 da resistência à fadiga que a especificação exigia. Por 7 anos e 12.319 ciclos de pressurização após o reparo incorreto, o anteparo trabalhou. A cada decolagem, pressurizado. A cada pouso, despressurizado. Cada ciclo aplicava estresse microscópico na junta enfraquecida. Por 7 anos, a fadiga acumulou em silêncio, invisível nas inspeções visuais de rotina, porque a falha era interna à estrutura da junta, não na superfície. No 12.319 ciclo após o reparo, o anteparo atingiu seu limite, cedeu.
O relatório do JAICA identificou que a inspeção de retorno ao serviço após o reparo de 1978 havia sido inadequada. Os procedimentos de verificação não incluíam análise de resistência à fadiga da junta de emenda. A Boeing reconheceu formalmente que o reparo havia sido executado incorretamente por seus técnicos e que o procedimento de inspeção pós-reparo não havia detectado a não conformidade com as especificações estruturais. Como resultado direto do acidente do JAL 123, a Boeing revisou seus procedimentos de reparo estrutural para o 747 com ênfase específica nos anteparos de pressão. Os manuais de manutenção foram expandidos com verificações obrigatórias de conformidade dimensional e de configuração de rebites após qualquer reparo de componente de pressão. A FAA emitiu Airworthiness Directives, mandando inspeção específica de anteparos de pressão em todos os 747 com histórico de tail strike, independentemente da aparência visual do reparo anterior. A Japan Airlines implementou um dos mais abrangentes programas de auditoria de histórico de manutenção já executados por uma companhia aérea, revisando documentação de reparos estruturais em toda a frota e rastreando quaisquer não conformidades com especificações. O custo humano havia sido de 520 vidas. O custo operacional da auditoria foi medido em anos de trabalho e centenas de milhões de dólares. O comandante Takahama e sua tripulação voaram por 52 minutos com uma aeronave irrecuperável e mantiveram compostura técnica até o final. As gravações do CVR foram analisadas por pesquisadores de fatores humanos da aviação em todo o mundo como um dos exemplos mais extraordinários de desempenho de tripulação sob condições impossíveis. Não houve erro de pilotagem. Não houve pânico. Houve profissionalismo absoluto diante de uma falha que nenhum procedimento havia preparado para enfrentar. 520 famílias perderam alguém naquela tarde de agosto nas montanhas de Gunma. O JOP 123 permanece até hoje o acidente de aeronave única com maior número de vítimas da história da aviação. E sua causa? Um reparo incorreto executado 7 anos antes, aprovado por inspeção inadequada, acumulando fadiga em silêncio por mais de 12.000 ciclos. É o argumento mais poderoso que existe para a importância da documentação precisa, da verificação rigorosa e da humildade técnica em cada etapa da manutenção aeronáutica. Se você trabalha em manutenção, engenharia, inspeção de qualidade ou qualquer área onde um erro pode dormir silencioso por anos antes de se manifestar, este caso é para você. Qual aspecto dessa cadeia de falhas você considera mais difícil de prevenir? O erro de execução do reparo ou a inadequação do procedimento de inspeção que deveria tê-lo detectado? Me conta nos comentários. Essa discussão importa muito além da aviação. No próximo vídeo, vamos analisar um acidente onde não havia reparo incorreto, não havia fadiga estrutural acumulada. A aeronave era nova. A tripulação era experiente. E mesmo assim, ninguém conseguiu evitar o que aconteceu. Porque o problema estava num sistema que todos confiavam cegamente, sem jamais questionar se ele poderia estar errado.